Programa não recomendado para menores de 12 anos. Muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Gente, hoje o programa ele tá muito bom. Vocês não têm noção quem é que tá aqui hoje. Mas aí, Carla, queria te desejar boa noite. Sabe, quem quiser te seguir, como é que faz? Boa noite, entra lá, @Carla Brazão, me segue, que realmente o programa hoje tá bom demais. Assim, acho que além de divertido, vai ser muito esclarecedor também, porque a gente vai estar recebendo aqui As Cunhãs. É, As Cunhãs. Você já deve ter ouvido falar do podcast As Cunhãs, famosíssimo. E eu vou apresentar as meninas aqui do podcast, né? A Inês Aparecida, a Evelyn Rebouças e a Camila Fernandes, que estão aqui. Boa noite, meninas. Obrigada demais por terem participado aqui, por terem aceitado o convite. Gente, achou foi bom, adorei. Achou foi bom? É maravilhoso. Agora está exibida, né? Não, e é maravilhoso estar aqui nessa casa. O Sistema Verdes Mares tem, por exemplo, profissionais que são colegas nossos, que a gente gosta muito, e a gente é aqui um ponto de encontro também, muito bom. Ai, que bom, gente. É bom a gente trouxe vocês aqui, porque a gente sabe que o Tudo por Elas, né? A gente aborda muito assuntos femininos, né? Que são importantes para causas femininas. E uma das causas a gente tem que abordar aqui, que é a luta das mulheres diariamente para conquistar espaços, né? Cada vez mais espaços em todos os lugares. Principalmente também na política, né? Que é um espaço ainda dominado pelos homens, né? Tanto na política em si, como agentes políticos, tanto também na cobertura política, né? Nos comentários políticos. E aí a gente trouxe aqui vocês, as cunhãs maravilhosas, que estão nesse podcast, As Cunhãs. Eu queria saber de onde foi que surgiu a ideia de fazer esse podcast, de quem foi a ideia, e esse nome maravilhoso, né, cunhãs? Fala, Evelyn. Menino, é o seguinte, Camila, essa mulher inquieta, né? Você olha para ela e já vê que ela não é muito calminha, né? A gente estava no começo da pandemia, era maio, todo mundo confinado ainda. Não podia sair de casa, enfim. E a Camila teve a ideia, estava muito inquieta, queria fazer alguma coisa para a gente sair daquela situação terrível, né? E pensou, falou comigo, a gente já tinha trabalhado junto, falou comigo para a gente fazer uma arrumação. Vamos criar alguma coisa? A ideia, muito anteriormente, era fazer um programa de rádio sobre política. E aí, como fechou tudo, a gente não tinha mais acesso ao estúdio, ela deu a ideia da gente fazer um podcast. E ela já pensou no trio, né? Seríamos eu, ela e a Inês Aparecida, que é a nossa matriarca, a nossa figura, nossa rainha. Aquela que quer dizer a véia. Não. A nossa rainha super bem-humorada. Então, ela já pensou nos perfis e nos convidou. Eu tinha dado uma resistida no começo, mas a Inês também muito empolgada, né? Não me deixou desistir. E aí começamos, assim, de forma muito, né, muito primária, elementar, fazendo com fone de ouvido do celular mesmo, enfim. E aí soltamos o primeiro episódio em maio. E aí, quando a gente foi ver, um monte de gente tinha ouvido, né? A gente, vale, meu Deus, então vamos continuar. Eu te lembro que a gente ficou horrorizado. Fala, olha aí, um monte de gente ouvindo. Bastante gente. Sim. Que eu acho que é importante, porque assim, a gente muito luta pelos direitos da mulher. Não, a mulher tem que lutar por isso, tem que lutar por aquilo, e acaba esquecendo da política. Se a gente tiver mais mulheres na política, muitas dessas causas pela qual a gente vai estar lutando vão ser resolvidas. Né? E aí acho que aí que entra As Cunhãs para mostrar isso. Talvez seja por isso que esse assunto, né? Por isso que o podcast teve tantas visualizações, não seriam visualizações. Escutas, reproduções. Né? Ainda estamos nem como a gente fala de internet. E acho que é por isso, né? Porque leva isso, porque daí vai caindo aquela conscientização. Gente, realmente está faltando ali a mulher naquela. Antes da Inês falar do nome, que eu acho que ela devia contar a história, tem esse fato, né, que eu esqueci de mencionar. A Camila e eu tínhamos sido repórteres de política juntas no Jornal Povo. A Inês trabalhou anos e anos com política, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? E aquela coceira que dá, porque quem trabalha com política, quem trabalha com jornalismo, fica sempre com aquela vontade, em busca da notícia, né? Fica passar informação. Falta, de passar informação e tal. E o nome das cunhãs foi o seguinte, é porque eu chamo o povo de cunhão. Ei, cunhã, vem cá. Cunhã, vem cá, cunhã. E a gente escolhendo nome, tinha sugestão até de nome latino, era um nome latino. Uns nomes sérios demais, sério, né? Tinha umas coisas assim, em latim, que eu não sabia nem o que era. Aí a dona Ebeli, aqui, foi que disse assim, menino, bora botar lá o nome
neste podcast As Cunhãs, porque a Inês fala tanto nesse... Que eu chamo todo mundo, mas não chamo assim, pejorativamente não, tá entendendo? Um jeito Por exemplo, carinhoso. Ô, cunhazinha legal, tá entendendo? Cunhazinha, né? Pronto. Mas o pessoal até podia achar que era pejorativo, mas não, ficou não, deu certo, e ficou legal, e quando você clica lá atrás no podcast, só tem nós com esse nome As Cunhãs e tal. Ficou mais Realmente, original e bem cearense, bem É, regional, né? Isso, Não, pronto. E acho que a gente conseguiu subverter, então, esse termo que é usado de forma pejorativa em relação a mulheres, a gente subverte. A gente assume, nós somos cunhãs, nós estamos falando de política. Então, é isso, a gente se botou nesse rolo dessa forma, para meio afrontar também. E é um nome Mas com é bom. significado, né? Tem a origem indígena, quer dizer mulher jovem. Então, ele é pronto. usado pejorativamente, historicamente, mas tem um significado. Tem, bonito e tal, né? Porque aqui, antigamente, eu me lembro de um tio meu, que se fosse vivo, tinha mais de 100 anos, ele chamava as pessoas que trabalhavam no sítio dele, na fazenda, as cunhã, tá entendendo? Vem cá, cunhã, mas assim, como se fosse diminuindo, sabe? Eu, desde pequeno que eu ouço essa palavra. Mas não é não, o nome é cunhã, cunhatã, que é mulher jovem. Bacana demais. Adorei. Eu acho que isso daí também ajuda a dar uma força, né? Assim, até por causa do nome ser um nome jovem, descontraído, né? Ajuda até a curiosidade, porque eu acho que a gente está precisando também atrair a galera mais jovem, né? Essas meninas que estão ainda com seus 13, 14, 15 anos, a já entenderem o quanto a política é importante, gente. Então, acho que nada como levar no bom humor, na brincadeira, você falar um assunto sério, que eu acho que é a melhor maneira de você ensinar. É isso. Acho que a ideia desde o começo foi por aí, porque a gente achou que, assim, beleza, muita gente fala de política, mas está se falando o quê sobre política? E de que forma está se falando sobre política? Então, muitos homens falando de política de uma maneira muito chata. E muito, assim, já tem aquela coisa, não gosto de política, não quero saber de política, aquele ódio à política. Isso está nos levando para o buraco em que a gente está. Então, a gente tem que fazer, de alguma forma, fazer com que as pessoas voltem a se interessar por política. E uma dessas formas é com leveza, sabe? Mas trazendo informação de relevância e com leveza. E trazendo mulher falando aqui para mostrar que a gente pode falar do assunto sim. Você tinha falado que vocês duas já tinham trabalhado com com jornalismo, né, de política antes. Mas vocês três, antes disso, já exploravam... Você, Inês, também já explorava a área da política? O que vocês faziam antes, assim, de ser esse sucesso Meu do amor, podcast? Eu trabalhei a vida inteira na editoria de política, em jornal e também nas emissoras de rádio. E trabalhei no Diário do Nordeste também. Mas eu fui editora de política do Jornal O Povo. E depois que eu saí das redações, eu trabalhei também sempre com política na parte do outro lado, da assessoria, assessorando deputados, governador, esse povo aí. Quer dizer, você conheceu os dois lados, né, da Conheci política, os dois tanto da lados. informação E trabalhei como com da a assessoria Ebre do 9 lado. anos, assim, nas cadeiras vizinhas, lá na UFC, da assessoria de imprensa da UFC. Não era político, mas digamos que sim. Também é uma forma de... também é. Não dá para negar. Emily foi do Jornal Povo, né, Emily? Conta aí. Não, eu trabalhei 6 anos como repórter, lá conheci Camila, que também já tinha, né, trabalhava com política há muito tempo, tive essa chefe maravilhosa. E foram 6 anos, né, participei de cobertura de eleição e depois saí para fazer mestrado. Agora estou fazendo doutorado também, conciliando com o trabalho e com o podcast. E eu também, então, eu fui repórter durante muitos anos da Folha de São Paulo, correspondente aqui em Fortaleza, e cobri muito política nesse período. Fazia de tudo, era correspondente, falava de tudo, mas aí, como tinha Tasso Gereissati, Ciro Gomes, então eram figuras que eu sempre tinha que cobrir. E depois disso fui editora adjunta de política do Jornal Povo, fui editora de jornalismo da TV O Povo, trabalhei também na editoria de economia do Povo e desde 2012 eu sou professora da UFC. E aí eu estava afastada, né? Estava só como professora. E, inclusive, aqui no sistema tem um monte de ex-aluno meu. Maravilhosos. Mas aí, pronto, matamos a saudade. Agora estamos no mercado de volta. Já está na ativa de volta. Agora, para vocês, o que leva vocês a pensarem por que temos poucas mulheres na política? Porque se a gente comparar com o número de homens... É muito pouco, são muito poucas mulheres, né? E as mulheres estão lá ativas, votando, participando, entendendo cada vez mais sobre política. E aí, o que leva a gente a ter tão poucas mulheres na ativa? A gente entrevistou, inclusive nós fizemos um episódio, a mulher na política, e nós entrevistamos uma deputada, a deputada Augusta, né? Ela falando que o pai e o marido eram da política, e quando chegava na vez dela,
ela sentia que as pessoas diziam assim, não, isso daí não serve para fazer política, não, ter um mandato. Tá entendendo? Só serve mesmo para ser a mulher do deputado, a mulher do prefeito, a filha do prefeito e tal. Ela disse que foi difícil, inclusive, se lembra dessa história, ela contando? Foi difícil ela conseguir voto lá na cidade dela, no interior. Que às vezes às vezes até a mulher mesmo, né? Mulher, né? As mulheres, assim, muita gente se vê mais como primeira-dama do que como a prefeita, ou a presidenta, ou, sabe, a Pois vereadora, a Ela senadora. diz, tem uma resistência, tem uma resistência. É cultural, tem, né? principalmente pelo fato de as estruturas partidárias, né, os presidentes de partidos, as diretorias, são todas masculinas, né? Então, culturalmente, né, com toda a estrutura social que a gente tem, os espaços vão sendo menos ocupados pelas mulheres. E fora isso, tem tanta coisa, atividade política, né, que exige viagens, que exige que você esteja muito fora de casa. Acaba que a mulher se sente menos livre para fazer esse tipo de atividade, né? Ela tem que cuidar dos filhos, geralmente, infelizmente. Então, vai juntando vários elementos e, por isso, a gente vê cada vez menos, mesmo com uma legislação, né, que tem estimulado que os partidos ocupem suas vagas com mulheres, ainda assim a gente vê a lei sendo burlada, a gente vê as mulheres pouco encorajadas a participarem. Então, é uma coisa muito cultural, né? E Histórica, né? histórica. Então, se a gente lembrar, quando é que a mulher pôde votar? Foi muito tempo depois dos homens. Verdade. A mulher não participava das discussões, né? Se pegar lá na República Grega, não tinha mulher. A mulher não era considerada cidadã. É um problema histórico, aí cultural, arraigado assim, na nossa sociedade. E tem que mudar, mas assim, qualquer mudança é muito lenta, né? Agora, Então, inclusive, a Evelyn estava falando, né? Apesar de tantas campanhas, né, ali dos partidos para terem mulheres, mas ainda acontece que eles recebem a candidatura da mulher, mas não tem o mesmo incentivo. Será que é o mesmo dinheiro investido em propaganda, em campanha para um homem se eleger é feito para a mulher? então, e aí teve todo o escândalo até recente, 2018, teve a história das mulheres que foram usadas como laranja de campanhas. Então, pegaram o dinheiro delas, em vez de investir de fato na campanha delas, esse dinheiro era desviado para os homens. E, assim, tinha lá a candidatura de mulheres, mas elas eram laranjas, não eram válidas de Preencher verdade. a cota, né? Que é obrigado Então, por isso é lei, real. mas era só pro só forma. cota Isso é mesmo. real. Agora, Só lógico, pro existem, de fato, mulheres que estão aí, estão conseguindo aparecer. Eu acho que, assim, aos pouquinhos a gente vai vendo avanço. Porque antes, se você fosse avaliar mesmo, eram só as mulheres de deputados que não podiam se candidatar, ou filha, né? E aí eles botavam lá, eu sou deputado federal, boto minha filha para ser estadual, e pronto, né? E isso era para manter aquele quinhão. Guardando o lugar, né? Guardando lugar. Agora está diferente, está mudando um pouco, né? Ainda tem muitas mulheres desse tipo, né? Que infelizmente são só vinculadas a um homem e são usadas por esse homem. Infelizmente, mas tem existe muita um mulher mandato que como a mandato Nossa Casa, Nossa Cara. É. Lá as vereadoras, Na Câmara, né, do pessoal Câmara não tem Municipal nada de filho, Fortaleza. nem de neta, nem de mulher, de ninguém, não. Foi elas mesmo. Larissa, São- né, Gaspar? Não, tem algumas Larissa mulheres Gaspar. que têm assim, uma Ela já atuação esteve aqui. incrível, incrível Então. mesmo. E você vê, acompanha no Instagram dela, não para, tá o tempo todo correndo, rodando a cidade. Você fala, gente, e é mãe, e é mulher. Assim, E cara, você muito- tem que ser múltipla. E muita coragem, né? Porque mesmo quando você consegue superar todas as barreiras que você tem até ocupar um cargo, um mandato eletivo, você muito provavelmente ainda vai sofrer muito mais machismo, né, do que numa outra. Na outra Assembleia, profissão. por exemplo, as comissões mais... Na Assembleia, que eu digo na Assembleia ou na Câmara Federal, as comissões mais, assim, representativas, nunca tem mulher. Eles não deixam, sabe? Entre aspas. Inclusive, essa deputada, que eu falei há pouco tempo, ela tem um projeto de incluir obrigatoriamente uma mulher na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo. Tá entendendo? Porque eles só dão para a mulher assim, Comissão da Infância e da Juventude. Acha que mulher Eles acham só que- entende exatamente. mais ligadas ao É a cuidar, cota, né? é a cota Aí, das mulheres. Esse de orçamento e tal, nunca dão para as mulheres. Mas Nunca tem assim, uma mas presidente. por um outro lado, a gente também tem que ver assim que é importante também, inclusive por esse lado da infância, da juventude. A gente citou aqui há pouco a Larissa Gaspar, que a gente recebeu aqui no Tudo por Elas, justamente para falar sobre pobreza menstrual. Por quê? Porque nada que uma mulher, para entender a importância de falar sobre pobreza menstrual, de saber a dificuldade que a falta de um simples absorvente faz na vida de uma mulher.
Então, acho que assim, ainda bem que nós temos ela lá lutando por esses direitos das mulheres menos favorecidas, né? Tem que ocupar todos os espaços, tem que estar em todo canto. Tem que estar na comissão da infância, tem que estar na comissão do orçamento para garantir o dinheiro para esse tipo de projeto ir para frente, entendeu? Pra frente, tem que É entender, isso, tem que entender, porque não é um homem assim, tem que é só um absorvente. Não, não é só um É absorvente. porque eles nunca é a dignidade. menstruaram, né? Com certeza. É incrível Com que... cólicas. Eu ouvi falar, eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas eu ouvi uma parlamentar falando que até pouco tempo assim, 2009, sabe, Passado recente. um passado muito recente, assim, já nos anos 2000, ainda não tinha banheiro exclusivamente femininos no Congresso. Tipo assim, até o espaço é uma coisa assim, sabe, que não tinha Fisicamente excludente, fisicamente né? excludente, Totalmente, exatamente, é uma totalmente. loucura, A Moema gente. São Tiago foi eleita deputada federal. A primeira coisa que ela fez, inclusive, debocharam. Querem dizer que ela estava dando muita importância ao assunto. Claro que você precisa do banheiro. Sim. Claro. A Moema São Tiago foi eleita pelo PDT, década de 1980 e tal. Chegou lá na Câmara. Não tinha. No Brasil não tinha banheiro para mulher. Que mulheres é essa que a gente agradece, que são mulheres que abrem o caminho para as outras não enfrentarem essa dificuldade, né? De um simples banheiro. O pior, assim, o que eu fiquei mais assim, é porque é uma coisa muito recente, gente. Se você for parar pra pensar, sabe? É uma coisa muito recente. Mas assim, As leis anti-assédio, as leis anti-estupro, né? Assim, que são crimes super antigos, históricos, que por muito tempo nem eram considerados crimes. A gente só tem esse tipo de conquista porque a gente está ocupando esses espaços, né, de legislação. é incrível que a gente estava até conversando sobre isso, o quanto as mulheres elas sofrem muito mais machismo, mais ataques também, e também ataques dentro do local de trabalho, né? Ele exercendo a função dela de deputada, de senadora. A gente viu até recentemente, viralizou um vídeo de um acho que foi deputado, né? Assediando outra. Era A Isa outra Pena. Foi sim, na Assembleia de São Paulo. Sim. Claramente está lá gravado, ele botou a mão aqui entre a Foi, axila, entre a axila dela e a seio. mão e E o o seio peito. da menina, Foi. da deputada. E tu viu a pena quase nada. Não, é a mesma coisa, é um prêmio, Levou- foi férias. Ele ganhou férias. Férias remuneradas. É ridículo. É ridículo. Inclusive, até assim, as mulheres elas estão desprotegidas nesse sentido. Tá rolando uma campanha agora eu vejo na televisão, até a Camila Pitanga que tá estreando, que está falando sobre essa violência que as mulheres sofrem dentro, né, desses espaços assim de política, né? É uma coisa realmente que a gente precisa de políticas públicas para que isso não aconteça enquanto a mulher está exercendo a profissão dela, gente. Assim, O absurdo, né? A gente É o precisa de uma absurdo do lei absurdo. para que a nossa mulher que está lá nos representando seja ouvida, né? Que a voz dela tenha Seja valor. protegido. Pois não é? É um Não, mas absurdo. essa é a luta, acho que a gente está falando do espaço da política representativa, né, partidária, e esse espaço é muito importante, mas essa é a luta que a gente vive todo dia, em Sim, todos os sim. ambientes. Em todos Na os universidade, ambientes. a gente vivencia isso. Em todos os ambientes, no jornalismo, enfim. E essa, de fato, é uma luta para ser levada a sério. E ainda bem que hoje, eu acho que é isso, o nível de conscientização aumentou. E está sendo exposto com muito mais ênfase. Que é errado, que o cara, tipo, a mulher tá falando e o cara interromper, aquilo é errado. É errado. A mulher tá falando, aí ele vem com um discursinho de tipo, não, você não falou certo, eu falei, eu que sei o certo. Opa, peraí, meu irmão. Sabe? Então isso é uma guinada, né, que a gente tá dando. E sendo é por isso que taxada de alterada. não, como então, foi a exatamente. Simone A Tebet. senadora Simone Tebet. Eu ia até dar o exemplo da CPI da Covid, que foi Pois é. um exemplo. Não tinha nenhuma mulher na comissão. Né? E nem entre os titulares, nem os suplentes, nenhuma mulher. As mulheres fizeram barulho, se uniram, foram lá, de esquerda, de direita, todas juntas ali. E eles foram obrigados, praticamente, a inseri-las. Elas não podiam votar, mas elas tinham espaço para falar. E elas fizeram uma diferença enorme, demais, né? Totalmente. demais. Dava E aí, um banho. hoje, não vai se repetir uma situação dessas. Com certeza não vai ter uma CPI nova sem mulher na comissão. Não vai ter mais. Por quê? Porque ficou exposto ali o machismo. Ficou ali na cara de todo mundo. Não vai ter mais. Então é isso, é a gente ficar expondo, Que às vezes o que gritando. falta para as pessoas é elas perceberem, né, que o machismo está escancarado, está na nossa cara, assim. A gente precisa dar vez, dar essa oportunidade para a mulher. Ficou escancarado porque, foi um caso de muita repercussão, todo mundo assistiu, acompanhou. Você via alguns senadores falando com outros de uma forma muito alterada, muito agressiva e tal. E quando era uma mulher falando de forma mais incisiva,
eles falavam assim, calma, senadora, calma. Eu fiquei assim, gente... Mas o melhor foi a postura delas para rebater, né? Assim, eu acho que foi muito boa a performance delas. Porque mesmo Tinham quando argumentos. tinham argumentos, não, e assim, ai de quem ousasse chamar uma delas de alterada ou de interrompê-las, né? Elas tinham uma postura muito, assim, eu sei o meu lugar, né? E eu não vou deixar nada barato aqui. Assim, a gente aprendeu muito vendo aquelas cenas. Eu achei extremamente eu acho que cenas representativo. como essa a gente tem que levar para todos os âmbitos da nossa vida, porque assim a gente foi implantado muito na nossa cabeça já há várias gerações de que uma mulher é concorrente, uma mulher está competindo com a outra, é competindo porque tem que casar antes, tem que ter um melhor salário, é porque tem que ser mais bonita, tem que estar mais bem vestida. Quando as mulheres perceberem que se elas derem as mãos, elas vão ter uma força muito maior, né? Isso tudo vai mudar, que foi justamente o que aconteceu. Elas se uniram e mostraram a força delas juntas, não competindo. Exatamente. Mas olha, eu queria saber, porque eu sei que no podcast vocês contam muitas histórias, né, dos bastidores aí de coberturas, histórias engraçadas. Eu sei que tem uma aqui que até falaram para eu perguntar, mas não vou perguntar agora não. Vou pro intervalo. A gente vai pro intervalo agora, tá? Você toma uma água e já a gente volta com mais, cunhãs aqui para vocês, tá? Fica aí.